E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa, clica lá no link da Rádio Difusora e consegue nos ouvir ao vivo, porque a cores só mais tarde lá no YouTube, onde você poderá ver a face da nossa convidada, Josi Oliveira, hoje comigo aqui nos estúdios. Bem-vinda! Gratidão, agradeço a oportunidade, esse momento de visibilidade, né, para nós indígenas. Gente, eu trouxe ela aqui, faz um tempo já que a gente está num namoro de pauta e desde o ano passado eu tenho conversado muito com as pessoas porque a gente está precisando lidar com esse tema e aprender, né, como que a gente pode tratar o assunto dos povos originários, não é só fazer postzinho no Facebook, né, às vezes a gente fica lá, eu falo isso direto, a gente fica lá, Amazônia, a gente não consegue olhar para o Pico do Jaraguá, que está aqui do lado de casa, né? Então, assim, eu tenho muitas dúvidas de como a gente pode tratar o assunto. A gente viu no carnaval também, eu tenho tantas questões, meu Deus, não sei nem por onde começa o programa hoje. Como eu vi a pauta da fantasia, né? Enfim, que foi uma coisa bastante debatida aí nas redes sociais esse dia. E já te agradeço por doar seu tempo de vir aqui e conversar um pouquinho com a gente, com os ouvintes que estão nos escutando, porque assim, rola muita dúvida, né? Antes da gente puxar todos esses assuntos que eu tenho com você, eu quero saber a sua história. A gente estava batendo um papo aqui, você já, né, foi adiantando aqui essa sua busca pela sua ancestralidade. Você falou, a sociedade me enxerga como uma mulher negra. Sim. Né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Então, na verdade, como eu falei, né, a sociedade, ela sempre me enxergou como uma mulher negra. Até eu ter meu primeiro contato, essa parte da luta não faz muito tempo, né, a parte da retomada vai fazer 2 anos. Uhum. A partir do momento em que eu me coloquei como mulher indígena, quando eu me vi, né, e isso é muito importante hoje na sociedade. Eu tive contato, a minha tataravó, infelizmente, é muito triste falar isso, mas desde pequena eu escutei sempre histórias sobre ela, que ela foi a bugra laçada no mato, né, raivosa, que foi domada, né? Então, depois de um tempo, é como se tivesse virado a chavinha, né? Peraí, minha tataravó laçada no mato, mas e aí, essas questões, né, como que foi? Então, aí que eu parei para enxergar a questão do abuso, sim, violência tanto física, sexual, psicológica, né, o apagamento histórico por ter tirado ela da aldeia dela, ter tirado ela da família dela, ela ter perdido toda a identidade dela, né, porque assim, a minha família é muito grande, são de 11 filhos, e ninguém fala dela, né? A única história que a gente tem é sobre a bugra que foi laçada no mato, mais nada. Isso vira até uma coisinha folclórica, né? Como se não tivesse importância, assim, né? Olha como era antigamente. Não é. Ela foi laçada como tratada como um animal selvagem, né? Exatamente. Assim, e o abuso sexual também, a gente sabe como foi essa miscigenação brasileira aí, que não foi bonitinha. É importante falar sobre a questão que eu estava falando da questão de a gente se importar sempre com os portugueses, né? Sim. Meu nome é Oliveira, então provavelmente eu tenho descendência aí portuguesa. Só que o que a gente não sabe é que naquela época, né? Quando os colonizadores chegaram aqui na invasão do Brasil, quando eles queriam um pedaço de terra, eles laçavam indígenas, né? Porque eles forçavam elas a se casarem com eles, para que aquele pedaço de terra do povo dela fosse deles, entendeu? E é nessa que recebia o nome. Então, o meu nome Oliveira, ele vem, infelizmente, de uma opressão muito grande, né? De uma violência muito grande. E é importante falar sobre isso, porque hoje, pelo IBGE, a gente tem acho que 6% que é considerado povos originários. E a gente tem uma coisa de se pensar, né? Porque como que hoje a quantidade de povo que a gente tem aqui, apenas 6%, sendo que
quem é dono do Brasil é os povos originários. Sim. Então a gente acredita muito que muito deles hoje se coloca como negro, como pardo, como branco, mas não como indígena. Então por isso que é uma pauta muito importante a gente se reconhecer como originário dessa terra, porque é um momento de retomada, um momento de luta que é há 520 anos, né? E a gente precisa se fortalecer. E é muito confuso, não é que é muito confuso, é muito difícil discutir essa pauta, porque foi o que você falou, todo brasileiro, a ancestralidade do brasileiro nunca está no Brasil. Ah, não, minha família é italiana, a gente vê isso muito aqui em Jundiaí. Ah, não, minha família é portuguesa, é espanhola, né? No caso da minha família tem espanhol, tem sírio. Assim, ninguém fala eu sou brasileiro, minha família veio, né, dos povos originários, e sempre usa, ah não, sou descendente de índio também, como uma forma de argumento. Para falar, ai não, eu não sou racista, na minha família tem africano, eu não sou... Né? Então sempre é uma forma de argumentar mesmo, né? Você trazer essa ancestralidade dos povos originários. Nunca é uma forma de você realmente incorporar a luta, né? Exatamente. Até mesmo porque quando a gente costuma falar sobre a questão dos povos originários, a primeira fala que a gente recebe logo de cara, ai, mas o Brasil existe essa miscigenação. Tá, mas a gente tem que entender que essa palavra a gente não tem que usar como algo normal, porque essa miscigenação, ela aconteceu através de opressão, do branqueamento e várias outras coisas. Exatamente. Porque nós tivemos os colonizadores aqui tomando terras mesmo, e aí é uma luta... A história é contada pelos vencedores, né? Exatamente. E a gente ainda tem essa cabeça eugenista, né? A gente vive isso ainda. Eu tenho amigas negras que falam, nossa, ela tem 2 filhos que são claros, brancos, e ainda escuta aqui em Jundiaí em 2019 ela veio aqui e falou, tem gente que me fala, nossa, seu útero é bom, né? É limpo. Então, assim, a gente tem muitas questões, muitas feridas abertas no Brasil, né? Tanto com os povos originários, quanto com as pessoas escravizadas que ficaram no Brasil à margem quando o projeto de eugenia aconteceu, né? A gente vê o quanto é triste hoje, né, continuar aqui, o quanto o Brasil é colonizado a partir do momento... Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 13 anos. A partir do momento em que você olha para o meu filho e fala, poxa vida, graças a Deus meu filho nasceu branco. Por quê? Porque ele não vai ser o alvo. Não vai ser um alvo do sistema, não vai ser um alvo da sociedade, né? Eu nunca vou pedir pro meu filho, precisar pedir pro meu filho não usar um boné, tomar cuidado da forma que ele abre de repente, uma mochila dentro de um supermercado, né? Coisas que eu vivi, sim, como eu falei, perante a sociedade, eu sou enxergada como uma mulher negra, mesmo sendo uma mulher indígena. Esse resgate seu, possivelmente você se deparou com várias questões pessoais, né? Com vários conflitos pessoais, né? Porque a partir do momento que você se entende como uma mulher negra, você tem uma luta, é uma pauta. E a partir do momento que você se enxerga como uma mulher indígena e vai buscar a história, o seu histórico familiar, a história da sua tataravó, enfim, é uma outra luta, né? E aí, como que faz para lidar com a saúde mental nesse momento? Olha, é complicado. Não só o mental, a questão do recebimento diante da sociedade, que é muito opressora, entendeu? A nossa aceitação também, né, como mulher indígena, porque não é um sofrimento só de agora, mas é um que a gente sofrimento ancestral que a gente traz, vai carregando, né, no DNA, né? Mas assim, é seguir forte, né? Porque o meu foco, na verdade, não é só ter amor por essa luta, por essa retomada, pelos povos realmente que sofreram, batalharam aqui, mas também pela Mãe Terra, né? Então, o nosso foco sempre é a Mãe Terra, né? Que por ela ser um foco de todo mundo, luta, né? Exatamente. Então, é o que mantém a gente forte. Entender que, tipo, por mais que a Mãe Terra pede socorro e a gente tem que estar ali guardando ela de alguma forma, gritando por ela, lutando por ela. O tempo todo, né? Qualquer piscadinha é direito perdido. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando sobre os povos originários.
Não é certo falar índio, né? Primeira coisa. Exatamente, né? exatamente. Quer explicar por que não é certo falar índio? Para você tirar do seu vocabulário, gente, a palavra exatamente. Na verdade, o nome índio é uma palavra inventada, né, pelos colonizadores, porque houve um erro de cálculo. E quando eles chegaram na invasão do Brasil, eles acreditavam que tinham chego na Índia, né? Na verdade, não. Então, esse nome foi dado por isso. Agora, porque, na verdade, aceitamos que seja indígena. Porque quando você procura a palavra indígena, essa palavra se diz respeito ao povo originário daquele ambiente, né? E é isso que nós somos, povo originário daqui do Brasil. E os colonizadores não chegaram fazendo amizade, não, né? Porque a gente lê em livros de história que, deram espelhinhos, eles ficaram encantados e foi uma troca super bonita, porque daí eu dou um espelhinho, ele me dá um cocá, e aí as índias se apaixonaram pelos portugueses que estavam aqui, e o Brasil nasceu dessa miscigenação. Não. Foi isso que aconteceu, minha amiga? Não. Na verdade, quando eles chegaram aqui no Brasil, quando eles invadiram, eles chegaram muito doentes para começar, sujos, porque nem banho eles tomavam. Vamos lembrar da Europa naquela época, não tinha saneamento básico, não tinha banho, né? A gente tem que contextualizar a Europa na época pra gente saber quem chegou aqui, né? Exatamente. Quem chegou aqui no Brasil depois de ficar meses no Manaus, né? E daí o que acontece? Quando eles chegaram aqui, o que os indígenas, né, como são colocados hoje como pessoas preguiçosas, né, e tudo mais, eles acolheram, né, esses colonizadores com muito carinho, cuidaram deles com ervas, né, para que eles ficassem bem. E quando eles ficaram bem, o que eles fizeram? Eles atacaram, né? Tanto que colocaram uma tribo contra a outra, porque se eles fossem enfrentar as duas tribos... Eles tinham que separar o povo para poder dominar. Eles tinham que separar para poder dominar, exatamente. Gente, vocês percebem o que acontece lá? Separar o povo para poder dominar? Tem alguma semelhança aí com a era que vivemos? Né? E eles tinham algumas brincadeiras, inclusive, que eu acho muito importante falar, que era lançar crianças, né, bebês indígenas no lago. Quem lançava mais longe é o que ganhava a brincadeira. E isso a gente não aprende na escola. Sim. Outras questões também, eles marcavam indígenas, né? A questão da aldeia, eles separavam os indígenas que eram muito resistentes, ou que não aceitavam a catequização, ou que não aceitavam ser escravos deles. Então eles colocavam dentro dessa aldeia como se fosse um campo de concentração. Um campo de concentração. E jogavam roupas infectadas lá para que eles pudessem pegar varíola, as doenças da época, e era uma morte, assim, a maioria, um massacre indígena, na verdade, que rolou contra os indígenas. Aconteceu um genocídio indígena, um holocausto indígena. Exatamente, não foi só por guerras, mas principalmente por contaminação de doenças da Europa. Você falou da aldeia, né? Eu estava te perguntando aqui nos bastidores, hoje vocês se chamam de parentes. Sim. E todas as... aí você vai explicar por que é errado falar tribo. E todas as aldeias hoje se enxergam como um povo só. Mas dentro desse povo há línguas diferentes, há culturas diferentes, né? Estão em territórios diferentes espalhados pelo Brasil ainda, os que resistem, os que sobrevivem, por isso que a pauta da demarcação é tão importante, né? Mas explica um pouquinho por que é errado falar tribo. Então, na verdade, a tribo, quando a gente fala tribo, há essa diferença, essa separação de povos, né? A separação de povos. E a gente acredita que nós somos um povo só, por isso que nós nos chamamos de parentes, né? Porque a gente é da mesma família, a gente tem a mesma luta, a gente sangrou pelo mesmo motivo, né? Então, por isso, tribo é errado por ter essa separação e por isso a gente prefere ser chamado como povo ou nação. Tá. A gente viu agora recentemente o vice-presidente do país falando que índios são preguiçosos, né? Essas falas estão acontecendo, né? E há também relatos dos bandeirantes, né, que invadiram o Brasil. Eu, inclusive,
Eu fiz um documentário em 2011 sobre o caminho dos bandeirantes, e aí heróis ou bandidos, porque São Paulo principalmente leva os bandeirantes como heróis. E não foram, né? Eles dizimaram a população originária, fazendo um recorte histórico aqui para nossa região. Porque parece que os povos originários só existem lá na Amazônia, lá. E não, era o Brasil todo, né? E eles não existem mais por algum motivo, né? Na verdade existe, Existem, né? mas não na verdade na existem, quantidade na que verdade, existe. mas eu acredito que esses povos originários, principalmente em contexto urbano, estão adormecidos ainda. Eles não se colocam e não se veem ainda como indígenas, principalmente por causa dessa questão toda desse massacre, né? E principalmente o apagamento histórico que houve, né? É porque criou a história que o herói era o branco, Exatamente. que o herói era o colonizador, que foi por conta do colonizador que nós atingimos o progresso como nação. E aí você não quer ficar do lado de quem morreu, de quem Exatamente. perdeu, né? Acho que também tem essa questão da população que não se reconhece ainda, né, como indígena, de olhar para isso e querer buscar a raiz lá em Portugal, em vez de buscar dentro das aldeias, né? A gente vê aí, por exemplo, por quantas pessoas a gente vê aí com línguas espanhol, inglês, né, Sim. vivendo no Brasil. E a gente tem mais de 250 línguas originárias. A gente tem mais de 305 etnias no Brasil hoje. Infelizmente, né, hoje a gente só tem 10% do que a gente tinha na época que foi invadida. Foi um massacre muito grande. Muitas etnias foram perdidas. Muitas das etnias hoje perdeu até a sua cultura, a sua língua, né? Então, hoje ser indígena não é simplesmente chegar e falar eu sou indígena, é resistência, é luta, porque não é fácil a gente manter uma cultura e ir atrás de uma cultura nossa, Sim. que na verdade era pra gente estar ali, né? Junto com a Sim. nossa família, junto com a nossa cultura, e foi retirado da gente, né? A força, não só a força, mas a base de opressão, de violência, né? E nosso nome dado pelos colonizadores é bastardos, né? Porque os colonizadores, quando vinham pra cá, que eles tinham um relacionamento com as indígenas, eles iam embora sem querer saber dos filhos, porque eles consideravam eles bastardos, porque eles não tinham sangue puro europeu. Sim. Né? E olha como tudo isso que você está contando pra gente, essa aula que você está dando pra gente, olha como ela reflete 500 anos atrás, olha como a gente ainda amarga os frutos dessa colonização e dessas relações que foram se criando, desse apagamento. Eu li recentemente que foi nomeado alguém na FUNAI que é para evangelizar, né? Exatamente. Porque a FUNAI acho que hoje é o órgão do governo que, não que milita a causa, né? Mas que dá voz ou que, enfim... cuida da demarcação. Eu não sei, honestamente, até que ponto a FUNAI foi legal para os povos originários ou não. Eu sei que sempre há controvérsias quando se trata de um órgão público, né, de alguém ligado ao governo, porque vai atender as demandas do governo. E essa pauta nunca foi a principal pauta do governo brasileiro, né? Estou falando em várias gestões aí, nunca foi uma pauta, né? A questão desse, acho que ele é pastor, né? A gente só vê hoje o quanto o Brasil está retrocedendo, né? Porque não é diferente do que foi na época da invasão. É a necessidade da gente manter, brigar pela terra, pela demarcação de terra e pela nossa alma. Sim. Né? Que até mesmo não é diferente daquela época, a questão de falar que nós indígenas, por andarmos seminus, fazendo nossas rezas com outras línguas, a gente adorava o demônio, né? O que não é diferente hoje na cabeça do tal que está à frente do Brasil. Eu li o ano passado algumas notícias falando que mulheres indígenas foram espancadas por evangélicos. Sim. Que entendiam que ali estava acontecendo uma possessão demoníaca, mas eu quero falar com você disso daqui a pouquinho. Sonequinha, tem música aí na agulha? Muito bem, agulha, porque a gente toca vinil aqui, tudo em vinil, não é mesmo?
Gente, vamos pra música, daqui a pouquinho a gente volta com a Josi Oliveira aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. A gente acabou de ouvir o som da Catumirim aqui, que chama Retomada, né? Que eu acho que é esse momento que os povos originários têm vivido mesmo, né? De retomar sua ancestralidade, saber onde buscar, como buscar, né? Assim como você, né? Que é uma mulher indígena no contexto urbano, são muitos, né? Tá aí buscando a sua... resgatando, né? Resgatando aí a sua história, seus laços sanguíneos e... enfim. Você está aprendendo? Tá aprendendo qual língua? É tupi? Na verdade, é o tupi antigo, mas assim, sei muito pouco ainda, né? O meu primeiro contato foi com os Guaranis lá, né? Foi com eles que eu comecei, que é onde eu sei os cantos, né? Mais assim, na língua deles. Que legal. Porque a gente não tem também, né? Na escola a gente tem aula de inglês obrigatória, né? E a gente não tem aula de tupi, por exemplo, né? Então isso só vai mostrando... Inclusive, esses dias que rolou toda aquela questão da fantasia, né? Foi quando eu coloquei, falei, gente, vocês querem homenagear? Desculpa. Vocês querem homenagear? Deixa o inglês de lado e valoriza a língua do Brasil, entendeu? Porque ainda assim o português que a gente tem é uma mistura do português de Portugal e o tupi antigo. Ainda nem é nossa originária, porque houve essa mistura, né? Sim. E nós temos mais de 250 línguas aí para que a gente possa, né, aflorar e aproveitar essa cultura nossa, que é tão rica, né? Sim. Aqui no Brasil. E a gente lida com palavras dos povos originários o tempo todo, né? Nome de rua, nome de pássaro, nome de rio, enfim, o tempo todo. E a gente nem percebe, né? Percebe, exatamente. Que a gente está falando, que a gente já tem contato com a língua de alguma forma mínima, mas já existe um contato ali, um contato pequeno, né? Impossível de se comunicar ainda. Josi, vamos para a polêmica do carnaval. A Alessandra Negrini saiu no carnaval ao lado de indígenas, de mulheres, e ela estava com os desenhos no corpo, né? Sim. E aí surgiu muita polêmica em torno da... Porque assim, a gente sabe que não é para fazer blackface, que não é para... É difícil porque a gente cresceu usando isso como uma alegoria, né, de carnaval. Agora a gente cresce e a gente começa a entender, né? Quem se importa começa a entender a história e olha pra isso e acha uma merda. Não, né? A gente entende. Maioria, né? Mas houve uma grande discussão, né? Porque por um lado, algumas lideranças indígenas apoiaram, estavam ao lado dela. Ela, uma mulher branca, atriz, enfim. Estava lá como uma figura representando no bloco, acho que foi o Baixo Augusta. Exato. Isso gerou um monte de polêmica, até o cacique Raoni falou que pode usar a fantasia, que é uma homenagem, que os indígenas também usam roupas. Enfim, como que você olha para essa situação, assim, nesse contexto específico, e a gente vai para o contexto geral? Então, quando a gente fala sobre a fantasia indígena, né, não só do corpo da mulher indígena, né, que é hipersexualizado há 520 anos, sim. É uma questão muito mais profunda, não é simplesmente não usar a fantasia. Essa questão não fala sobre adereços, entendeu? Que a partir do momento em que você tem um adereço comprado dentro de uma aldeia, que você usa ali, há um respeito, se há um propósito, é diferente, né? Diferente quando você coloca uma fantasia e vai pro carnaval, onde você vai beber, onde você não sabe se você vai estar para se expressar, para falar, né? Retratando ali um corpo feminino, né? Hipersexualizando. Quando a gente fala sobre o corpo indígena, da hipersexualização, a gente não fala só do corpo indígena, mas das mulheres negras, indígenas, brancas, não indígenas, não importa. É o corpo feminino que a gente tem que dar um basta, né? Sim, que isso já é uma luta do feminismo, e dentro do feminismo tem a luta na luta, né? Exatamente. Porque assim, tem o feminismo
da mulher negra, da mulher indígena, da mulher branca, que tem que reconhecer todos os seus privilégios. E quando falo de privilégio, é privilégio simplesmente por nascer branca. Sim, isso já é um privilégio no país que mata negros e indígenas como o Brasil mata, né? Exatamente. Então a gente tem todo essa luta dentro do feminismo e a hipersexualização dos corpos, o corpo da mulher ser tratado como uma mercadoria e estar disponível ao prazer do homem, né? Porque a mulher é negado o próprio prazer. Sim. O corpo da mulher tem que servir para o prazer do outro sempre, Sim. né? Sim. E as questões com as mulheres indígenas e mulheres negras é um pouco pior ainda, né? Exatamente, exatamente, né? A gente vê aí pelo carnaval, né, gente? O corpo da mulher negra, às vezes, em escola de samba, a gente vê passistas, né, ali brigando pra ser... a gente tem... eu acredito assim, a partir do momento em que o que eu faço fere a outra pessoa, a pessoa não precisa ser didática, a pessoa não precisa ficar me explicando sobre o que. Só pede desculpa. Simplesmente é o suficiente. Eu acho assim que a gente tá, por mais que não pareça, mas a gente tá evoluindo, né? Ainda mais nós mulheres. Uhum. A gente está evoluindo em questão assim de união, né? De estarmos mais unidas, né? De entendermos que o nosso poder, a nossa independência, de estarmos juntas lutando sempre, apoiando uma outra, né? Que infelizmente o patriarcado sempre, né, tomou isso da gente, esse poder nosso. Então eu acredito assim, que para você mostrar a fortaleza de outra mulher, você não precisa se vestir, né, dela. Não tem o porquê. De uma mulher negra, de uma indígena, o que for. Né? Como uma mulher branca privilegiada, né, como a Alessandra Negrini, ela pode ajudar a causa, por exemplo. Qual que é o caminho para que essa discussão vá para um nível saudável sem ofender, entendeu? Porque eu me questiono muito, assim, qual que é o lugar, e eu me incluo nesse lugar, não que eu seja a Alessandra Negrini, minha gente, não é isso, mas eu entendo o lugar de fala, né? Mas como que a gente pode unir forças justamente para que essa pauta ganhe cada vez mais voz, sem que eu me aproprie do teu lugar de fala, né? Que nem nesse momento você já está fazendo, né? Tô me apropriando do seu lugar de fala? Ai, meu Deus! Não, nesse momento você já está fazendo, ajudando, dando visibilidade para uma mulher indígena, né? Dando a voz para que ela fale, se posicione, né? Porque assim, uma coisa que o pessoal tem que entender, né? Não é minha fala falar sobre a mulher negra, mas sim como a indígena. Mas a gente não precisa de ninguém falando por nós, né? E eu acho isso importante. Se você tem uma visibilidade, né, tem esse privilégio de ter essa visibilidade, você pode estar abrindo espaço para que outras mulheres também tenham esse fortalecimento na voz também. Uhum. E é o que a Alessandra Negrini tem, essa visibilidade por ser atriz. E o que ela podia ter feito? Se ela tivesse colocado uma faixa, talvez, seria o suficiente, né? Tivesse dado a fala para uma das indígenas que estivesse ali, que elas têm uma visibilidade e têm argumentos maravilhosos, né, para falar por nós, né? Sem ela ganhar total visibilidade, porque foi toda para ela, né? É porque assim, quem trabalha com mídia sabe que o holofote não é tanto a pessoa que escolhe, né? Mas assim, até acredito que em algum momento ela pecou pela inocência e por querer ajudar. Pode ser, sim, não estou questionando a sua fala, de maneira sim, nenhuma. Eu concordo com você, né, que as mulheres indígenas têm que ter lugar de fala e tentar, né, cada vez mais dar voz à causa. Sim. Mas é que a mídia também é uma mídia colonizadora, dona dos corpos, né? Sim. E obviamente, se tem uma mulher branca sem microfone, uma indígena com microfone, eles vão filmar, sim, a mulher, sim, branca. Sim. Eles não querem dar voz, porque também politicamente não interessa dar voz às mulheres indígenas, né? Sim. Na verdade, o que a gente estava sabendo é que ela convidou algumas indígenas para estar lá no bloco, né? Uhum. Só que a intenção dela era se fantasiar de indígena mesmo, que a gente sabe. Mas assim,
Acho que a única coisa importante nesse momento é as pessoas entenderem o porquê da questão da fantasia indígena, né? A questão da hipersexualização, são 520 anos de estupro, de apagamento histórico, que está relacionado à hipersexualização do corpo indígena, né? E é uma coisa cansativa, porque a gente tem que ser a todo momento didático e ao mesmo tempo tá lutando pela vida, pela mãe terra, entendeu? Então, é complicado. Porque tem que lutar pela terra, pela demarcação, pela preservação e ao mesmo tempo tentar não morrer, tentar não ser violentada. Exatamente. Josi Oliveira hoje com a gente nos estúdios da Rádio Difusora dando uma aula, uma aula mesmo, porque você promete, bom, antes de mais nada, se promete que você vai voltar, a gente vai continuar a conversar sobre isso, porque eu acho tão importante. Eu não sei se pra você de casa está sendo importante, pra mim está sendo muitíssimo importante, então eu não tô me importando com o que você tá achando, porque... Tô brincando, gente. Não é, porque eu acho tão necessário falar sobre isso, essas discussões que vêm, essas brigas que tem na internet, de narrativa e tal, eu até, é cansativo, imagino que pra você... muito mais, eu sou militante, às vezes tenho que ser didática, e ser didática o tempo todo é cansativo, então eu tenho que ser didática com quem está afim de desconstrução, descolonização, enfim. Mas você não acha que isso também é importante, quando acontece uma polêmica como essa, para o debate vir à tona, assim, que hoje a gente tem mais possibilidade de debate? Ou você acha que não vale a pena porque o tanto que os povos continuam sendo agredidos na plataforma, estou falando agora de internet, quando vem esses debates, vem a galera do mimimi, né? Mas também traz para uma outra galera a oportunidade de ouvir as pessoas falando sobre o assunto. Vem a discussão. Você acha que quando você coloca na balança essas discussões, essas polêmicas, ela tem um lado positivo ou não? Assim, é só mais uma encheção de saco, com tanta coisa importante para pensar, com tanta luta, principalmente atualmente, né? Assim, sempre, mas a gente tem que pensar na luta de hoje, né? Então, eu acredito que acaba sendo cansativo, mas porém é importante, né? Porque muita do pessoal, né, na verdade, não entendia a questão da fantasia. Sim. Porque muitas mulheres, inclusive, colocam a fantasia como algo que não é importante, não é uma pauta importante nesse momento. Mas é importantíssimo, porque né? ela carrega um monte de significado. Eu tava falando pra você, se eu me vestir agora eu usei a palavra índia pra você em casa entender que é o que vende na lojinha aí, né? Se eu me vestir e sair na rua, nossa, que legal, que bonito, que fantasia. Se uma mulher indígena estiver usando os seus adereços, né, da sua aldeia, enfim, ela pode sofrer preconceito, né? Olhares estranhos. Sim. A gente já chegou a escutar, indígena, você tá fazendo o que aqui, Índia? Aqui não é seu lugar, volta pra aldeia. Índia de celular, né? Várias falas colonizadoras. Sim, sim, porque também, se você é indígena, você não pode ter celular, você não pode usar roupa, nada. Nada, né? Nada. Se discute muito a apropriação cultural, né? Sim. Assim, vários, desde dos religiosos, enfim. Te incomoda ainda ver pessoas na rua, por exemplo, desço aqui e compro um brinquinho de pena, que remete a todo um trabalho, você tá cheia de adereços lindos, né? E te incomoda ver as pessoas usando esses adereços no dia a dia sem saber o que eles significam de verdade? Então, na verdade, os povos, eles funcionam, né? Na verdade, só funciona assim, a venda de adereços. Então, a partir do momento em que a pessoa adquire esse adereço dentro de uma aldeia, com certeza, os indígenas ali vai ser didático e dali ela vai sair, né? Sabendo qual o significado e o quão é tão sagrado. Uhum. Não me incomoda, né? Aí a questão que você falou, me incomoda quando a pessoa tem o uso daquilo sem saber o significado, sem saber o quão é importante, né? Sim. Quão é importante e sagrado um adereço, por exemplo, que vem de semente, né? Que é da conexão com a mãe terra, né? Agora, uma coisa que me incomoda, que eu vou falar, pode falar, é a questão do xamanismo,
né? A questão dos xamãs, a questão da ayahuasca, né? Aquele povo todo espiritualizado, mas a gente não vê no movimento, não vê lembrando, né, do povo indígena, não vê lembrando da luta, não são todos, né? Mas eu vejo uma boa parte aí, né? Que usa a conexão só na parte que lhe interessa, exatamente, né? Até mesmo escuto muitas vezes, já escutei alguns sendo chamados de mestres, né? Sendo que a ayahuasca, né, que faz todo esse trabalho, né? Então, se tem alguém para ter essa visibilidade, ser exaltada dessa forma, é a medicina que vem da Mãe Terra. Sim, sim. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque você também é ligada com toda essa parte das ervas, né? Sim, sim. Do xamanismo mesmo, né? Você tem essa relação, né? Sim, sim. O importante das pessoas entenderem é que toda essa parte ritualística, que muitos vão para fora, ficam uma semana, que é a questão do típico do colonizador. Ficam uma semana fora, aprendem tudo e volta para cá, não só cobrando absurdos, né? Capitalismo, né, minha amiga? Porque tudo é produto, tudo vira produto do capitalismo, né? Dominando, aproveitando dessa visibilidade de algo que não é deles. Né? E isso é importante, eles começarem a enxergar, ter um pouquinho de noção, né? Que é o mínimo que tem que ter, né? Porque não tá legal isso, né, gente? Ainda mais trabalhando com as questões da terra, as questões da espiritualidade. Que é muito sagrado para nós, demais, é muito sagrado. E deveria ser para todo mundo, né? Mas também a espiritualidade virou uma forma de monetizar, a religião virou uma forma de monetizar a espiritualidade, é o que a gente mais vê por aqui, né? Mas é o que eu falo, né? Há uma frase assim, né? A ayahuasca é para todos e poucos são para ela, né? Mas na verdade a ayahuasca hoje, no contexto urbano da forma colonizadora, é para quem tem dinheiro, né? Aqui, né? Porque a forma que ela está sendo usada como capitalismo tá terrível. E tá bem triste. Isso é uma coisa que está entristecendo muito os povos originários. Estamos na reta final do programa. Quero que você me fale como não ser um cuzão. Aquela, né, as dicas básicas para você não passar vergonha quando se trata de povos originários, assim. O que você fala pra galera? O básico, assim, começa por aqui. Vamos lá. Primeiro eu já falei a questão índio, né? Depois tribo. A outra é evitar, gente. Tipo, quando alguém chega e fala assim, eu sou indígena. Ah, tá, mas então fala uma palavra do seu povo, né? Tem o teste, né? Você tem que passar no teste, passar no teste pra você ser uma você é mesmo? Então fala aí alguma coisinha, ou então, mas então fala uma língua. Gente, a gente não precisa tá mostrando não tem pra ninguém, né? não precisa. Outra coisa, você é indígena, mas você tem cabelo cacheado. Gente, esse negócio de fenotipo, quando os invasores chegaram aqui, o primeiro contato, né, eles eram de pele, os indígenas que estavam aqui, eles tinham cabelo cacheado, crespo, e eram negros. Sério? Tá? Diferente desses indígenas que são pintados no nosso imaginário. O povo do Pinambá, né, o povo do Pinambá, eles são... Então, a gente tem que parar com essa questão do fenotipo, de que indígena, na verdade... tem que ter o olhinho puxado, cabelinho liso, franjinha cortada na régua. Não, isso não existe, então é mó gafe isso aí. Outra questão é parar de lembrar da gente apenas no agosto indígena, né? No dia do índio, né? 19 de abril, né? Então acho Precisava mudar esse nome, né? Porque ainda continua dia mas agora nós temos a questão do agosto indígena, né? Que é o agosto todinho ali, só relacionado ao mês indígena, né? Precisa colocar nos calendários, viu, minha gente? Tô com o calendário na mão, não tem aqui. E outra questão também é que, assim, se vocês querem de alguma forma ajudar no movimento, na luta, escolas, principalmente, em vez de pintar as crianças de indígena com aquele cocarzinho feito de papelzinho, pega o indígena. Lá na aldeia do Jaraguá, gente, a gente tem mais de 800 indígenas. Professores
de língua guarani. Que legal. Entendeu? Então, leva um professor desse, ajuda. A questão capital também é importante para tratar a aldeia. Então, leva esse indígena, vai lá, conversa com o indígena, com o maior carinho, olha, quero dar visibilidade. Em vez de fazer esse negocinho do cocarzinho chato, com a música da Xuxa, que é um saco. Tem dois, a Xuxa tem Mara Maravilha, né? Ai, nossa, gente. Pior que esses dois é a música do Roberto Carlos, que conta todo um romance. Todo um romance, verdade. Ridículo. Então, você vai lá, traz o indígena, entendeu? Dá essa visibilidade, para ele mostrar o toré dele, a reza, as brincadeiras indígenas, principalmente para mostrar para as crianças desde pequena que, gente, a gente não vive nu, no meio da mata, entendeu? Fazendo... não vou nem fazer porque é um saco isso, viu? Esse aí é outra coisinha. Quando você vê um indígena, não faz esse negocinho porque é chato pra caralho. Ou corrigir alguém falando mim índio. Ah, não. Quem fala mim é índio. Desculpa pelo palavrão. Não, foda-se, aqui é tudo nosso. Você tá no direito. Então, olha, são gafes assim que, meu, a sua sorte é que a gente não tem flecha hoje pra dar flechada. Quer dizer, a gente tem, mas a gente não usa assim à toa. Isso, né? Só em momentos de guerra realmente que a gente usa. Então, tomar cuidado para não ter essas gafes, né? E dar uma evoluída, né, gente? Porque precisamos, né? Urgente. Gente, olha só, eu vou combinar com a Josi dela voltar aqui, porque tem tanta pauta a ser explorada, a ser conversada, né? Tanta conversa a ser feita ainda. Você vai ter que voltar. Pode ser? Sim. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. Compartilha essa conversa porque merece, né? Obrigada. Posso só falar uma coisinha antes? Gente, lembrando que no 7, vai ter 7M aqui em Jundiaí, tá? São várias mulheres fortíssimas preparando esse dia maravilhoso, né, de passeata, vai ter indígena fazendo toré no sarau, vai ter pauta falando sobre a mulher indígena, que acho que é muito importante esse fortalecimento aqui em Jundiaí também, tá? Vai ser no dia 7 de março. Vai ter pauta sobre isso aqui, as meninas vão vir falar sobre o 7M aqui, sim. Combinado? Gente, beijo, bebam água, tchau.